7h35. Vamos lá. Como eu estava falando anteriormente, boa noite, né? Fazendo a educação. Primeiramente, boa noite, pessoal. Eu tinha falado, acho que com algumas pessoas, que a Cleusa ia vir hoje pra gente ver a questão do Recode, tá? Mas ela me falou que não ia dar tempo, que ela estava terminando os relatórios, então ficou para segunda. Então, segunda-feira ela vem falar com a gente na questão do Recode, né? Que é aquele curso que vai agregar horas para a nossa carga horária em geral, certo? Então, gente, hoje, né? Ontem a gente finalizou o módulo 11, que foi toda aquela questão dos grupos, das camadas, né? Vimos o evento de TAT e tudo mais. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 12, certo? Que nós vamos trabalhar com a criação da estrutura base do nosso jogo. O negócio vai começar a ficar mais animado, certo? Nosso primeiro jogo que nós vamos desenvolver, para a gente poder começar a subir os nossos os degraus, tá? Vai ser um jogo de quiz para uma experiência inicial, tá? Bem básico. É só para a gente começar a pegar a forma. Vai ser basicamente assim: vamos ter 3 perguntas em cada quiz. Tipo assim, vai aparecer uma bandeira de um país e dentro abaixo dessa bandeira vão aparecer 3 botões e nós vamos selecionar a opção correta. Aí ganha tempo, ganha ponto, passa para o próximo. Geralmente vão ser só 3 perguntas. Vai ser assim uma estrutura bem básica mesmo para a gente poder alcançar voos maiores depois, tá? Então, hoje a gente vai aprender, né, a nossa biblioteca de cenas, tá? E as bibliotecas de cenas na linguagem Lua, tá? Ela vai ajudar a gente distribuir, certo? A gente vai distribuir as transições, a gente vai distribuir o jogo. Por quê? Porque basicamente o que a gente está trabalhando atualmente? Atualmente o que a gente faz? A gente está trabalhando só com o arquivo main. Então, o nosso arquivo main, ele executa tudo. Só que a gente vai ver agora no nossa aula de hoje que se a gente deixasse tudo isso no main, não ia rolar. Tudo isso o quê? Porque a gente tem assim, ó, vamos supor, nesse jogo que a gente vai criar, a gente vai ter o nosso menu, a gente vai ter um tutorial para mostrar como é que se joga, a gente vai ter as fases, a gente vai ter um menu de os recordes, onde vai botar a pontuação. Então assim, se a gente carregar tudo isso no menu, ele vai ficar sobrecarregado, tudo no arquivo main.lua, ele vai ficar sobrecarregado. Então, hoje a gente vai aprender, certo? Vamos começar a aprender como trabalhar com as cenas, tá? Então, então, hoje nós vamos ver sobre a biblioteca de cenas, tá? E essa biblioteca de cenas vão ser as partes. Então, todas essas partes que eu citei agora, a gente vai dividir elas, tá? A gente vai ter o nosso main.lua, aí vamos ter tipo créditos, carregamento, menu, o jogo propriamente dito, tá? E elas vão conversar entre si e a gente vai conseguir montar esse nosso jogo, certo? Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte: se utilizam as cenas para jogos mais complexos, pois dessa forma o código fica bem mais fácil de ser compreendido e fácil manutenção dele, tá? Que é como eu falei, imagina tu carregar essa série de códigos de todas essas nossas funcionalidades que o nosso aplicativo vai oferecer, tudo no main, vai ficar confuso. Então, para facilitar a distribuição desse código, são criadas as cenas que vão conversar entre si, uma chamando a outra, uma enxergando a outra, e aí o jogo realmente flui, tá? Então,
A gente vai utilizar agora as bibliotecas, tá? A gente vai aprender a biblioteca de Composer, tá? O que é a biblioteca de Composer ela faz? A biblioteca de Composer ela é responsável, deixa eu ver aqui, Composer. A biblioteca de Composer é uma biblioteca que facilita a criação de cenas e o gerenciamento de transição entre essas cenas em um jogo ou aplicativo, certo? A biblioteca Composer ela segue um padrão chamado State Machine, máquina de estado, onde cada cena do jogo é tratado com um estado separado, tá? As cenas podem ser, por exemplo, telas de menu, fases do jogo, telas de pontuação, entre outros, como eu falei. Então, sempre que a gente for utilizar a biblioteca do Composer, a gente vai utilizar ela para importar o arquivo, certo? Ela vai fazer assim, ó, quando a gente for lá criar, quando a gente entrar no VS Code, local, aí eu boto lá Composer, que é a biblioteca, igual a require, ou seja, ele vai fazer uma requisição, aí eu vou apontar para onde eu quero que ele faça essa requisição, tá? Então, o Composer, ele trabalha basicamente dessa forma, certo? Outras bibliotecas que a gente vai aprender, e outra coisa importante, tá? Essa questão do Composer, por que a gente tá fazendo assim, ó? Quando a gente iniciar o nosso código hoje, vocês vão ver que a gente vai colocar assim, ó, local, Composer igual require Composer. O que é exatamente o que esse comando está fazendo, tá? Ele vai chamar a biblioteca do Composer, certo? Ele vai chamar pra gente porque ele não é uma biblioteca nativa, certo? Ele não é a biblioteca nativa do nosso Solar 2D. O que é que eu quero dizer com biblioteca nativa, certo? Lembra que quando a gente vai utilizar por exemplo, quando a gente quer fazer um desenho do display new rect, display new circle, display new image rect, a gente simplesmente chega e digita display e ele já puxa, né? Então, isso é uma biblioteca nativa. Não tem necessidade de ser carregada no início do código. Então, a biblioteca Composer, ela não é nativa. Para evitar de pesar, ela tem que ser chamada, tá? Ela não vai fazer parte da estrutura como um todo. Ela tem que ser sempre chamada no início do código, certo? Outras bibliotecas que são nativas, as de áudio, que a gente vai ver mais lá na frente, que a gente vai trabalhar com os áudios. Outras bibliotecas que não são nativas, que também a gente vai ver mais lá na frente, são as bibliotecas de física, a biblioteca de cenas, que é a que a gente está vendo hoje, e as bibliotecas de câmera virtual. São alguns exemplos de bibliotecas que não são nativas, que vão ter que ser chamadas no início do nosso código e tem que seguir esse padrão, certo? Vamos lá. Então, como eu falei, essa questão de você chamar ela evita pesar o nosso projeto, né? Diferente das demais bibliotecas que são nativas. As bibliotecas nativas elas são bem mais leves, então é tranquilo com ela. Então, eu vou mostrar aqui mais uma vez, como sempre, eu vou abrir aqui para vocês o nosso guruzão aqui, ó. Vamos lá aqui no Solar 2D para poder mostrar uma coisa para vocês. Ó, isso, garoto. Documentação. API Reference. Aí a gente vem aqui, ó, Events, biblioteca de eventos. Tá vendo aqui, ó? Essas bibliotecas são as bibliotecas padrões. Aí a gente tem aqui a biblioteca de eventos, que dentro da biblioteca de eventos, a gente tem o nosso coleguinha chamado, cadê o Composer? Colisão, orientação, tipos. Gente, eu sou mesmo... Esqueci, né? Se compartilhar a tela não vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Oxi. Aí, galera, foi mal. Vocês não tem bola de cristal ainda não.
Tá, então, na referência aqui, a gente vai aqui na biblioteca de Composer, tá? E a gente vai ver aqui, ó, tem um Composer, Go to Get Scene, Get Cenário, Go to Scene, tudo isso aqui a gente vai ver bem direitinho, tá? Mas basicamente, o início daqui, vocês podem, quando toda vida que surgir uma dúvida, alguma coisa, precisar de uma ideia, a gente pode vir recorrer aqui, tá? Então assim, ó, nessa biblioteca aqui, né, do Composer que a gente vai aprender hoje, ele está mostrando aqui até um template de cena. Fica melhor para eu enxergar. Um template de cena, que é aqui, ó, local, Composer, né, require Composer, que é exatamente o que eu estava dizendo no início da aula. Como ela não é uma biblioteca nativa, a gente vai ter que utilizar esse comando para poder fazer a requisição da biblioteca, tá? E depois dizer local scene, composer, new scene. Pronto. Aí é o que vai dizer assim, vamos dizer, vai ser o cabeçalho das nossas cenas, tá? Então, prosseguindo, né? Tudo que a gente está trabalhando aqui no dia a dia, sempre que rolar essa dúvida, corre aqui na biblioteca, né? Documentation, API Reference, e tem todos os dados aqui. Como eu já vi que alguns de vocês já andaram dando umas pescadas por aí, tá? Então, tem aqui esse exemplo de template, que a gente está vendo aqui agora, né? E nos casos das bibliotecas específicas, como eu citei anterior, e aí você tem aqui toda essa informação. Tá em inglês? Tá. Mas nada que um Googlezinho tradutor, como sempre, não vai ajudar a gente, tá? Até porque eu acho que essa biblioteca do Solar 2D facilita mais do que aquele livro mesmo do Lua. Beleza? Então, tá. Então, como eu estava falando, hoje vocês vão olhar assim e vão dizer assim, nossa, tudo aquilo que a gente fazia no main.lua, basicamente a gente pode dizer assim, esquece, apaga, deleta. Porque isso, estou dizendo hoje, vai ser só, vocês vão ver que é a loucura. O main hoje em dia vai passar para papel de coadjuvante. Ele vai ser só o ponto inicial e depois esqueçam deles. Vai ser só para poder carregar a aplicação, tá? Então, vamos ver aqui como vai se comportar isso no VS Code, tá? Então assim, ó, quem puder abrir, quem tiver o VS Code agora aberto já, eu vou mostrar para vocês uma extensão que vai facilitar a nossa vida, certo? Tá boa essa fonte agora, né? Eu consegui ajeitar o tamanho da fonte para 28 para não ficar tendo que dar muito zoom. E a gente consegue uma área maior de trabalho aqui pra gente, tá? Eu preciso que vocês acessem a parte de extensões de vocês, tá? E antes de qualquer coisa, procurem a extensão chamada Materia Icon 10. Ó, é só Material Icon 10. Cadê? Aqui. Não, cadê? Tá aqui. Essa daqui, ó. Material Icon 10. O que ele vai fazer? Ele vai criar, ele vai baixar um pacote de ícones que vai deixar mais fácil a nossa visualização em pastas, dos arquivos Lua, tudo bonitinho. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha só. Vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa eu fechar aqui, ó. Olha como é que ele fica, ó. Pronto. Quem já tem instalado, show de bola. Quem não instalou ainda, aproveita que ele vai ajudar bastante agora, porque o que vai acontecer? A gente vai começar a criar novas pastas, nós vamos começar a fazer uma série de alterações que a gente sempre mexeu, tá?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, certo? Se vocês quiserem para não ter perigo de se confundir, eu aconselho vocês o seguinte, tá? Tá vendo aqui essas pastas que nós temos aqui, que é o Primeiras Impressões, que é o projeto que a gente está trabalhando e tudo mais? Primeira coisa que eu quero que vocês façam, vocês vêm aqui, tá? Façam aqui, ó, remover pasta do Workspace. Quando vocês fizerem isso, ele vai sair, a pasta vai sair desse campo de trabalho que a gente está trabalhando. Mesma coisa, clique no botão direito na outra pasta que porventura vocês tenham e vocês façam remover do Workspace. Não vai deletar, não se preocupem, tá? Não vai deletar a pasta, não vai acontecer, não vai dar nada de errado, tá? E vamos criar uma pasta nova, tá? Chamada cenas. Então eu posso criar aqui, ó, eu clico no botão direito, abrir pasta, não precisa nem clicar no botão direito, abrir pasta, aí eu venho aqui em Corona Projects, dentro de Corona Projects, eu vou, ou na área de trabalho, esse primeiro momento aqui é só para vocês se ambientarem com essas dicas que eu vou dar agora, tá? Então eu vou aqui na minha área de trabalho e vou criar uma pasta nova, boto nova pasta aqui com o nome de cena. Tá? E vou adicionar. Vou dizer que eu confio nos arquivos dessa pasta, tá? Então eu tenho aqui o cena, certo? Não, vamos fazer melhor. Deixa eu deletar essa pasta aqui. Vou remover ela, vou tirar da minha área de trabalho lá, que não quero nada a ver. Vamos fazer correto, do zero, tá? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tá. Então assim, ó, vamos abrir o nosso simulador. No nosso simulador, a gente vai aqui, ó, em New Project, tá? Em New Project, nós vamos dar o Desculpa, eu tô adiantando as coisas. Pera aí. Vamos trabalhar ainda nos primeiros passos, tá? Vamos voltar lá para o primeiro passo. Eu quero fazer algumas alterações nos primeiros passos para vocês verem. Então, eu abri de novo aqui a pasta Primeiros Passos, Documentos, Corona Projects, Primeiras Impressões, abri com o Code. Beleza. Abri o Code aqui, nossa pastinha de sempre, certo? Vocês já viram aqui que os meus ícones aqui já estão diferentes, tá? Então, gente, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer, certo? Bem aqui nessa nossa barra lateral aqui, onde a gente tem acesso às nossas pastas, vocês podem fazer de duas formas. Clicar com o botão direito e dizer nova pasta, ou clicar aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, nesse segundo ícone, que é nova pasta também. Uma vez que vocês... essa pasta no projeto Soldador. Isso. Esse projeto que vocês estão trabalhando ainda, que a gente está trabalhando, que é o Primeiras Impressões, tá? Vamos primeiro trabalhar no Primeiras Impressões. Depois a gente vai criar um projeto do zero, tá? Que é para a gente poder criar a nossa base do nosso jogo, do nosso quiz, tá? Eu tava invertendo a ordem das coisas. Entendeu, Luiz Roberto? Beleza. Então todo mundo ainda com aquela mesma pasta de sempre, tá? Então, criamos a pasta cenas, tá? Dentro da pasta cenas, quando vocês clicarem aqui em cima da pasta cenas, ou deixar ela marcada e clicar aqui nessa primeira opção aqui, ó, novo arquivo, ou clicar com o botão direito, novo arquivo, eu quero que vocês criem, certo? O tutorial.lua, certo? O menu.lua, jogo.lua, créditos.lua e carregamento.lua. Eu vou colocar até aqui no chat
para não ter dúvida, tá? Então é carregamento, tirar aqui do caps lock, carregamento, ponto lua, sempre ponto lua, tá? Crédito, ponto lua, créditos, o jogo, ponto lua, o menu, ponto lua e o tutorial, ponto lua, certo? Então, dentro da pasta cenas, nós vamos criar esses 5 arquivos: carregamento.lua, crédito.lua, jogo.lua, menu.lua e tutorial.lua. Feito isso, a gente já está criando a base do nosso projeto, tá? Cada arquivo lua desse vai ser a nossa cena, vai ser a parte do nosso jogo. Como eu falei, não dava para carregar todas essas informações, o jogo em si, o menu, o tutorial, os créditos e o carregamento, que é a tela, que é basicamente a tela inicial quando o nosso aplicativo abrir. Não dá para carregar isso tudo num ponto meio, porque senão ele ia, no arquivo main.lua, porque senão ia ficar pesado demais, certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Carregados isso, passar todas as pastas organizadas com os arquivos do projeto. O primeiro passo é organizar todas as pastas e arquivos do projeto. Nós fizemos isso. Nós temos aqui os cenas com todos os arquivos, certo? Depois é necessário, muito importante, vou frisar isso para vocês. É muito importante que se crie um roteiro, tá? Assim como muita coisa na vida da gente, a gente tem que ter um planejamento para poder trabalhar com isso tudo. Então é muito importante a gente criar um roteiro a respeito do jogo, como ele vai ser feito, tá? E a gente pode criar um checklist. Dentro desse checklist, a gente vai botando quais são as tarefas que a gente tem que executar, quais são as prioridades que a gente tem que ter, como vai se dar o jogo, a dinâmica dele, as fases. Tem uma série de informações que a gente vai, que durante a aula de hoje, eu vou passar a respeito desse checklist, tá? A gente vai começar a trabalhar no checklist hoje também, para a gente já começar a se acostumar a todo projeto que a gente for executar, a gente criar esse checklist, certo? Então, uma vez que o nosso roteiro for desenvolvido, nós podemos iniciar a escrita do código, pois desta forma podemos ter maior controle durante a criação do projeto. Controle esse que a gente vai estar sempre checando. Qual foi a meta que eu coloquei? Não é nem meta. Qual foi o que está lá no meu checklist? Eu vou ticando. Checklist é uma coisa fundamental. Até piloto de avião, antes de levantar voo, ele puxa o checklist dele e vai checando todas aquelas informações. Por que a gente vai fazer um projeto de um jogo e não vamos fazer um checklist também, né, gente? Então, feito esse checklist, nós vamos iniciar o nosso projeto, tá? E como é que esse projeto vai funcionar? Como eu falei, não dá para carregar tudo no main, senão ele vai ficar pesado. E essas cenas que nós estamos criando, eu falei lá no começo que o Composer vai fazer que essa biblioteca do Composer vai fazer com que essas cenas, que são esses arquivos Lua distintos que nós criamos, eles vão conversar entre si. Eles vão se enxergar e vão estar linkados, vai ocorrer um link entre eles, né, uma conexão entre eles. Então, as cenas, certo, conversarão entre si. Eu posso criar de forma separada, de acordo com a minha necessidade. E depois logo eu faço a ligação entre elas. Quais são minhas necessidades iniciais agora, para a gente poder entender? São essas aqui: carregamento, crédito, jogo, menu, tutorial. Se existissem mais, colocaria mais e faria a interligação entre elas, tá? Não existe uma fórmula a ser seguida, certo? Cada desenvolvedor
faz de acordo como quiser. Só não pode esquecer de fazer o link entre elas, essa conexão. Não dá. Tanto que se a gente for aqui, nesses primeiros exemplos que eu vou dar agora, que a gente vai começar a ver como vai se comportar essa questão das cenas, se eu não fizer esse link entre elas, ele não sai nem do meio. Não sai nem do meio ponto lua pra frente não. Dali ele fica e não vai não. Tá? Então, em um projeto, por exemplo, um projeto mais longo, o ideal é criar um protótipo. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai iniciar o nosso protótipo. Ele vai começar, a gente vai desenvolver um jogo de quiz, como eu falei. Ele é simples, porque nós vamos ter basicamente a priori 3 perguntas, com 3 possibilidades de resposta, sendo somente uma delas correta, tá? Então ela vai ser um protótipo. Por que essa questão do protótipo? Tá? O protótipo praticamente ele vai funcionar para a gente como um MVP. O MVP deriva do inglês, né, que é Minimal Viable Product, ou seja, produto mínimo viável. Que hoje em dia, como se fala bastante na questão do empreendedorismo, principalmente no contexto das startups, que a gente sabe que são startups são aquelas empresas que funcionam como ponto inicial das grandes empresas de TI, né? Um produto viável mínimo, como esse MVP, é a versão mais simples de um produto que pode ser lançado com a quantidade mínima de esforço e desenvolvimento. Então é basicamente preparar uma coisa, ver se ele vai funcionar, se vai ter saída, se manda para um colega. E aí, cara, o que tu achou desse meu jogo aqui? Tu acha bacana? O que eu posso melhorar? E aí, dependendo desse feedback que você tem das pessoas próximas, ou até mesmo você conseguir fazer um laboratório assim, de passar para as pessoas desconhecidas, até chequei esse jogo aqui, o que você acha, me dá um feedback, entendeu? Você criando esse protótipo, você tem ver se ele vai ser viável a uma produção em larga escala ou não. Ver se tu insiste naquele teu projeto ou não. Então, é sempre bom você adotar essa questão de criar um protótipo, certo? No nosso caso agora, não, tá? No caso agora não. Mas como eu falei, em projetos maiores, essa é a melhor forma de executar. É indispensável a criação desse protótipo, tá? Tudo isso que eu estou passando aqui para vocês é exatamente para a gente poder ter sempre aquela visão geral, tá? Então, voltando aqui para o nosso jogo, certo? Voltando agora para essa nossa realidade atual. O main.lua, que anteriormente a gente carregava tudo, ele vai ser só o start inicial. Ele vai só dar o plim para poder carregar, para iniciar a aplicação, porque afinal de contas, quando a gente puxa no nosso simulador, a gente tem que puxar pelo arquivo main.lua. Nenhum outro arquivo a gente pode puxar e iniciar por ele. Por exemplo, se eu mandar puxar pelo jogo.lua, pelo carregamento.lua, ele não vai funcionar. Tem que ser sempre pelo main.lua. Para a galera que sabe um pouco mais, esse main.lua é como se fosse o executável. É como se fosse o arquivo exe do nosso programa. Tá? Então, ele vai ser só a parte inicial, com algumas declarações básicas, tá? Não vai ter mais aquele código enorme dentro do main.lua, vão ser só as declarações básicas, só para poder dar o gatilho inicial, tá? Então, o jogo se daria início pelo arquivo de carregamento. Como eu falei, o main dá o start, o gatilho, aí ele passa pelo arquivo de carregamento. Depois desse arquivo de carregamento, ele cairia no menu.
Aí no menu a gente teria o tutorial, a gente teria os créditos, lá no final geralmente, a gente teria o jogo em si, porque se você vai iniciar um jogo que você nunca jogou, interessante você coloca o tutorial, ensinando, ó, aqui é um jogo de quiz, eu vou ter perguntas a respeito das bandeiras do mundo, com 3 possibilidades de país, beleza? Então, o jogo dará início pelo arquivo de carregamento, para depois ir para o menu. Do menu, segue para as demais cenas do jogo. Tutorial, crédito, pontuação, etc. Como eu falei agora. Tá? Então, basicamente, a gente tem aquela cadeia. O main, o menu e o jogo. Ou o main aqui, o carregamento e o menu do jogo. Tá? Então, vamos lá agora no nosso main.lua. Vamos começar a brincadeira, tá? Vamos lá no nosso main.lua e vamos apagar tudo que tem lá. Se o de vocês, se vocês não salvaram ou não querem alterar agora, se vocês quiserem, fiquem só prestando atenção nesse primeiro momento, tá? Porque o nosso projeto em si, a gente vai iniciar logo provavelmente após o intervalo, tá? Mas se quiserem acompanhar e não tiverem salvo, copiem o código do main.lua e salvem um arquivo TXT, tá? Fica a critério de vocês, tá? Porque se vocês quiserem prestar atenção também agora, tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu arquivo main.lua, certo? E vou simplesmente apagar tudo que eu tenho lá. Tudo vou apagar lá. E aí o que eu vou fazer? Certo? Eu vou chamar a nossa biblioteca do Composer, que é como eu falei no início, ele não é uma biblioteca nativa, então eu tenho que importar a biblioteca para poder fazer o main.lua, além de dar o start, ele vai funcionar como suporte para isso. Qual o atalho para comentar? Ctrl, ponto e vírgula. Segura o Ctrl e aperta ponto e vírgula que ele já deixa tudo comentado. Show, é nóis. Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou abrir o main.lua e no meu main.lua eu vou fazer vou fazer o carregamento dos nossos arquivos, tá? main.lua. Olha, tá lá. Aqui, tá. Então, primeira coisa que a gente faz aqui, a gente vai criar a variável local, composer, tá? Em blocos, Ctrl A, que eu uso mais. Também, pode usar o Ctrl A, o Ctrl A. Ctrl A ele marca todo mundo. O Ctrl A marca todo mundo, depois dá o Alt A. O Alt A. Ah, tá, Alt A, não é Ctrl A. Ctrl A seleciona tudo, Ctrl ponto e vírgula também. E o Alt A em bloco. Isso, também dá para usar em bloco. É que geralmente às vezes eu marco com o mouse e dou um Ctrl ponto e vírgula que ele já mata todo mundo. Ah, sim, tá, tem razão. É porque geralmente eu uso os tracinhos aqui por causa das descrições que eu faço no código, tá? Mas também dá bem bom. Valeu, Luiz. Então vamos lá. Estou criando essa variável local, composer, certo? E vou fazer como eu falei no começo. Eu vou chamar a biblioteca do composer. Então, local, composer. Aí eu venho aqui, ó, require. Aí ele vai perguntar, require quem? Tu tá chamando quem? Né? Tu tá requerendo quem? Aí ele pergunta lá, qual o módulo? Qual a biblioteca? Aí eu vou dizer, composer. Eu quero a biblioteca do composer. Beleza. Tá? Aí a gente vai fazer o quê? Certo? A gente vai fazer o quê? Eu vou colocar o composer e vou usar o GoToScene. O GoToScene, ele vai simplesmente me mandar para a cena. E aí eu vou dizer qual é a cena
que eu vou iniciar. Lembra que eu falei que o main.lua deixou de ser o papel, ter o papel principal de ser qual a diferença? O coadjuvante é o cara que... Qual é o coadjuvante? Protagonista. Protagonista. Pronto. O main deixou de ser o protagonista para ser coadjuvante agora. Tá? Ele vai ter só a função mesmo de iniciar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, composer, tá? Go to scene. Ele já autocompleta. E aí ele vai me perguntar qual é o nome da cena. Ele está me dando aqui outras opções, ó. Mas nesse momento aqui, eu vou simplesmente dizer para qual cena eu quero que ele se encaminhe. No caso, a gente viu que as cenas são os arquivos .lua que nós criamos dentro da pasta cenas. Tá? Aí aqui, diferentemente do display image, que a gente pode ter que botar assim, barra a pasta, barra a foto e colocar a extensão do arquivo, aqui a nossa pasta vai ser reconhecida só como ponto. Então vai ser cenas, que é a minha pasta de cenas, tá? Ponto, o nome do arquivo Lua, carregamento. Não vou botar nem Lua, tá? Então deixa eu digitar aqui para vocês verem como é que vai ficar. Então eu venho aqui, apago essas coisas que tem aqui entre o parênteses, tá? E coloco, abro aspas, né? Cenas, que é o nome da minha pasta, ponto, carregamento, que é, ó, tá vendo? Cenas, carregamento. Pronto. O que é que isso vai fazer? O que é que isso vai fazer para mim? Ele vai fazer com que quando o main.lua for carregado, ele me jogue lá para a cena de carregamento. Certo? Vou salvar, tá? Vou salvar aqui o meu main.lua e vou dar um reload aqui, ó. Carregar, reload. Nesse momento aqui, peraí aqui, opa, ó o spoiler, tá? Quando eu salvar aqui no nosso querido VS Code e mandar recarregar aqui, ó, vou salvar o carregamento.lua, ele vai dar erro, né? Por que ele vai dar erro? Pelo simples fato de a nossa biblioteca, na nossa cena carregamento, eu não tenho informação nenhuma lá. Elas não estão ainda se enxergando. Elas não estão se vendo. Por isso que ele deu erro. Beleza. Do you want to relaunch the project? Não. Ó, é tanto que ele diz aqui, ó. Tentando concatenar com o nome da cena um new value. Ele está dizendo que essa cena que eu coloquei está com valor nulo. Porque ele está tentando acessar lá o carregamento.lua, mas lá não contém a informação para ele poder ser visto. Então eles estão meio que incomunicáveis nesse primeiro momento. Calma, vai dar tranquilo. Eu botei isso só para vocês verem que é só o início. Bem com calma, bem tranquilo. Tomar até uma aguinha aqui, para a gente não se apressar. Quintou. Sei que estão todo mundo já cansado. A semana foi massa, começou ruim, mas tá massa, certo? Então vamos lá. Como eu disse, no primeiro momento ele vai dar um erro, pois a cena não foi criada ainda. Ele tá o arquivo lá, mas eu não tenho nada no carregamento.lua, certo? Então, o main.lua, que antes carregava todas aquelas variáveis, todas aquelas informações, vai carregar somente isso. Ele vai dar passagem ao carregamento.lua, que vai gerar aquela tela inicial quando a gente abre o nosso aplicativo, tá? Que depois vai migrar para a tela de menu, tá? Main, carregamento e no final menu, tá? Então, beleza.
Arquivo main.lua, fechou, ó. Vá, não tem mais o que fazer nada. Posso até fechar ele, tá? Nós vamos agora para o nosso amigo carregamento Lua. É onde a gente vai começar a carregar agora as nossas, os nossos objetos, as nossas funções no arquivo carregamento, que é o que vai começar a fazer a função. Então, nesse momento, certo? A gente vai começar a carregar o nosso código, certo? E nós vamos iniciar o arquivo, tá? Então, iniciando o arquivo carregamento.lua. Primeira coisa que a gente vai fazer, mesma coisa que a gente fez no arquivo main.lua, tá? A gente vai criar a variável composer para poder fazer a chamada dela, chamar a biblioteca de cena, tá? Mesmo esquema, mesmo tudo. É tanto que depois, por padrão, a gente pode chegar em todas as outras cenas e replicar essa informação. É uma coisa que você não vai ter que decorar. Sempre que você quiser pesquisar, procurar, você pode ir lá na referência, na nossa documentação do Solar 2D, entendeu? Ou então fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e não tem problema não, tá? É até melhor porque não tem perigo de errar nas vírgulas, que eu sou o número 1 em erros de vírgula. O Ian, o Luiz, o Alberto também sabe, a galera todinha, o David, a galera que está sempre me corrigindo aí sabe que eu sou mestre nas vírgulas, tá? Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no main.lua. Local, composer, tá? Igual, require, já puxou ali, né? E perguntou, quem é que eu vou importar? Ah, eu vou importar o composer, tá? Então, é como eu estava dizendo, nesse primeiro momento aqui, a gente está importando a biblioteca de cena, que é, no caso, o composer. Deixa eu dar um Alt Z aqui para quebrar a coisa, tá? Então, essa primeira variável que a gente cria é para importar a biblioteca de cena, tá? Essa fonte ficou muito alta. Ah, sei o que foi, peraí. Deixa eu fechar isso aqui, fica mais fácil. Diminuir um pouquinho essa fonte, que eu acho que ainda ficou muito grande. Preferência, configurações, fonte, vou botar aqui uma 20. Pra ver se rola. Ficou melhor. Vocês estão conseguindo enxergar bem ainda, né? Certo? Beleza. Então, aqui nesse primeiro momento, tá? A gente está importando a biblioteca de cena, que é o composer, tá? Segundo passo que a gente vai fazer é chamar a nossa cena, criar a nossa cena local, que nem a gente fez lá também, que é o local, cena. Tá, aumentar um pouco? Claro. Só um minutinho. Aumenta um pouco fonte, por favor, meus filhos quebrar meu osso. Bah! Vai mesmo. Então, vamos lá. Aqui. Esse negócio de usar multitela aqui às vezes ainda dá uma... Melhorou agora? Show. Tá. Então aqui, ó. Local, cena, tá? Local, cena. Aí vamos lá. Composer. Aí ele já bota aqui, ó. New. Sim. Tá? New, sim. A gente deixa em branco aqui dentro do coisa. Por quê? O que a gente fez aqui? A gente fez a criação da variável cena, certo? Criação da variável cena, tá? Feito isso, essas duas variáveis
importação da biblioteca Composer e a criação da variável cena, a gente vai criar a função. Nesse momento, nesse exato momento, é a parte mais importante que a gente vai fazer, tá? Tudo, mas tudo relacionado ao nosso código vai estar dentro da função cena, certo? A gente vai criar a função cena, certo? E tudo vai ficar ali dentro de lá. Que aí vocês vão começar, quando eu começar depois que criar a função cena, vocês vão começar a entender aonde é que eu estou querendo chegar, tá? Vamos lá. Então vendo aqui, function, tá? Nome da função, cena, certo? Só que aí ele vai fazer o seguinte, vai ser cena chamando o comando create, tá? E deixa ele ser teimoso. Pronto, cena create, tá? E vamos criar o evento, ou seja, a gente vai sempre no início dos nossos códigos, a gente vai ter que fazer essa criação da função cena, certo? Então, aqui da criação de função cena com o módulo de evento, tá? Event. Aqui, ó, event. Basicamente isso aqui é o que? Criação da função cena. Essa função cena que nós estamos criando aqui, como eu falei, ela vai ser responsável por todas as informações da cena, tá? Vou só botar aqui, ó, função cena, para não atrapalhar aqui por causa do zoom que eu tive que dar. Fica mais fácil assim. Variável cena, tá? Beleza. Aí, dica para vocês, tá? Tá vendo esse end aqui? A gente viu que em funções é indispensável que toda função, quando ela inicia, ela tenha um end no final, tá? Então vamos fazer o seguinte, dá enter, as vírgulas, dá enter assim, ó, joga ele lá para baixo, pra gente não esquecer, esquece ele lá no final, para não dar BO, para não ter problema a gente apagar ele e ficar atrapalhando na hora de digitação, porque a gente vai ficar aqui, ó, com o campo todo livre para trabalhar, tá? Dica do chapa aqui de vocês, tá? Então, vamos fazer isso. Quando a gente estiver aqui dentro da função, a gente vai chamar dentro da função, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a variável de exibição, tá? Dentro da função, tá? Então, isso também é uma coisa básica que a gente tem que iniciar, certo? Dentro das nossas cenas, tá? O que vai mudar agora, daqui pra frente, vai ser só o nome da cena. Por exemplo, a cena que a gente está trabalhando agora é o carregamento. A cena que depois a gente vai trabalhar é o jogo. Aí nesse momento já vai ser o nome cena jogo, cena tutorial, cena menu e por aí vai. Então a gente cria aqui, ó, a variável local cena carregamento, tá? Vamos usar o self.view, tá? Que é nada mais do que uma variável de exibição. Esse self.view é a variável de exibição. Variável de exibição. Vou botar assim abreviado, porque senão ele vai
comer aqui do lado e a gente não vai conseguir ver direito, tá? É a variável de exibição. Feito isso, lembra que toda vida que a gente iniciava o nosso main.lua, a gente colocava aquelas nossas informações, local igual x, local x, criava a variável x e y, meio x, meio y. Mesma coisa, gente, agora. Mesma coisa. Porque agora é que vai começar mesmo a desenvolvimento do código. Como eu falei, dentro da function vai conter todo aquele código que a gente utilizava no main.lua anteriormente. Só que agora, como a gente está trabalhando essa questão das cenas, todas aquelas informações vão ficar dentro da função, certo? Então vamos lá, local x igual display ponto content widget e embaixo perturbar. E embaixo a mesma coisa, local y igual display ponto content height. Beleza? Que nem a gente fazia. E também criar aquelas variáveis do local meio x para quando a gente começar a trabalhar com os nossos objetos, né, facilitar a nossa vida. Beleza? Meio x igual a display ponto content center x local meio y. Isso aqui é só copiar e colar também. Display ponto content center y. Beleza. Fiz as minhas primeiras declarações, tá? Aí um fato muito importante também, certo? Antes de a gente começar a trabalhar o nosso código em si, a gente vai ver, se eu salvar aqui, ó, salvei, vou mandar recarregar aqui, ó, ele ainda vai dar erro. Por que que ele ainda vai dar erro? Pô, a gente não já criou a nossa, não está puxando já a biblioteca, não está criando a função de cena? Estamos. Mas tem um ponto muito importante ainda, que é, logo depois do end, que a gente jogou ele lá para baixo, certo? Existem duas coisas que tem que ser criadas, tá? A gente tem que criar o evento de event listener, que é aquele que a gente viu que é aquele comando que ele vai escutar o nosso evento, né? E vamos ter que criar um return cena. Lembrando que a variável que a gente criou aqui no começo, né, utilizando a biblioteca do Composer, é cena, tá? Isso vai fazer com que a nossa cena, certo? Ela seja visualizada, ela vai dar acesso aos demais arquivos de cena, tá? Ela vai enxergar os demais e vai ser vista pelos demais, tá? Então aqui no finalzinho a gente cria aqui, ó, cena, chama, né, o event listener, add event listener, tá? E a gente vai dizer que ele vai perguntar quem é, qual o comando que eu tenho que dar? Create, tá? Cena. Pronto. Com isso, a gente está criando, está utilizando o event listener para exibir a cena que a gente criou lá em cima, aquela variável que a gente criou lá em cima, certo? E logo embaixo dele, a gente cria o return cena.
minúsculo, tá? Que esse return, ele vai fazer o quê? Ele vai dar acesso aos demais arquivos de cena criado, como eu falei. Ele vai ser visível e vai poder ver os outros, ó. Return, deixa eu anotar aqui porque como é a primeira vez que a gente está vendo o return, eu vou comentar ele aqui, tá? O return dá acesso aos demais arquivos de cenas criados. Beleza? Então, feito isso, eu salvo e posso dar um relaunch aqui, ó. O que é que aconteceu? Oh, milagre. Não deu erro. Por quê? Com essas últimas informações adicionadas no final do arquivo, então deixa eu só tirar esse enter maluco aqui que eu dei, só para vocês entenderem melhor, fica mais fácil de vocês visualizarem aí, tá? Porque a gente não tem tanto espaço na tela. Então aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Nós temos as nossas duas variáveis iniciais carregadas, tá? Essa daqui, o composer, para importar a biblioteca de cena do composer, tá? Essa daqui, que é a criação da variável cena, certo? E vamos iniciar sempre criando uma função, certo? Que ele vai criar o evento, a função de cena que vai criar o evento, e criar dentro dela essa variável de exibição, que é o cena carregamento, tá? Que é exatamente o nome da variável que a gente, o nome da variável que a gente fez, mais o nome da nossa cena, que é cena carregamento, tá? Vamos criar o cena carregamento. Logo após isso, podemos criar aquelas nossas variáveis de localização x, do eixo x, do eixo y, meio x, meio y, tá? Depois disso, pode desenvolver o código. Desenvolve o código, tudo aqui depois dessas primeiras variáveis aqui, tá? Então a partir daqui eu posso começar a desenvolver meu código. E após o end, sempre, obrigatoriamente, eu tenho que adicionar o event listener, tá? E tenho que criar o return cena para dar acesso aos demais arquivos, para eles serem vistos e tudo mais. Beleza? Então, esse é o primeiro passo que nós temos que fazer toda vida que vamos criar a cena, tá? Do jeito que está aqui, eu posso simplesmente copiar, colar nos outros demais arquivos que a gente criou, nas outras cenas que a gente criou. A única diferença que a gente vai fazer na hora diferente é nessa hora de criar a variável de exibição, a gente tem que colocar cena e o nome do arquivo. Que aí no caso aqui vai ser cena menu, cena tutorial, cena carregamento, que é esse arquivo que a gente está fazendo aqui, cena créditos, tá? Beleza? E lá no final, não pode esquecer usar o event listener e nem o return. Feito isso, certo? A gente pode começar a colocar os nossos códigos, tá? Então aqui, ó, um lembrete, tá? Importar sempre a biblioteca de cenas para cada cena do jogo, que é o que a gente está fazendo aqui no começo, certo? Criando a variável cena. Criamos a variável cena, tá? Então, a gente pode entender que basicamente, fazendo uma analogia assim, certo? A biblioteca que a gente carrega no começo é como se fosse uma televisão, tá? O composer vai ser o canal de TV, tá? O canal 12, o canal 9 e tudo mais, tá? Então, você, quando você faz isso, você está só criando o canal da TV. Você tem a TV, que vai ser o nossa estrutura do main, né? Aquela coisa, as bibliotecas que vai carregar tudo. Aí você vai ter o composer, que vai ser o canal de televisão, tá? E o programa que vai ser exibido nesse canal de televisão é a função que tu vai criar. Porque dentro dela
vai ser tudo que vai ser exibido lá. Beleza? Deu para entender com essa analogia, né? Então, é o grupo do carregamento na função atual. Bom, tá certo. Tá. Feito isso, tô ticando aqui nas minhas pescas, né? Para a gente não se enrolar. Pronto. Tudo relacionado à cena, como eu falei, tem que ser guardado dentro do grupo. Certo? Esse grupo aqui, que a gente está criando aqui, ó, do event, tá? E o self-view, que é essa variável do self-view, ó, como eu falei, o self-view exibe todos os componentes do grupo. Todos os objetos que fazem parte do grupo de cena de carregamento. Que aí o que acontece? A gente pode... a gente chamou a biblioteca, né? Chamamos a cena aqui, criamos o grupo de visualização, que é esse aqui, tá? E chamamos o event listener no final. E fizemos o return, tá? Que, como eu falei, o return dá acesso aos demais arquivos, tá? Com as cenas criadas. Sendo assim, sempre que eu estiver nas demais cenas, estas podem ver a minha cena de carregamento e vice-versa, uma vez que as demais cenas estejam aptas a serem vistas também. Ou seja, essa mesma estrutura que eu estou fazendo aqui, que eu estou repetindo direto, é para fixar todas elas. Se você vai fazer uma chamada para uma determinada cena, ela tem que estar visível. Se ela não estiver visível com return, ela vai dar erro, vai quebrar o código como estava dando erro no nosso simulador, tá? Então, nesse exato momento que a gente está vendo aqui, a gente está vendo toda a base de criação das nossas cenas. Eu posso simplesmente pegar isso aqui e replicar para as demais. Sem problema, tranquilo, calma. Aí, como eu falei, aquela brincadeira que eu até fiz, mágica. Vocês viram que quando eu salvei o nosso... Vou até salvar aqui de novo, ó. Vou recarregar o nosso relaunch. O nosso projeto já não está dando erro. Não exibe nada, porque afinal de contas, eu não pedi para vir nada. Limpar o console aqui, ó. Sem erro, sem nada, ó. Relaunch. Ele sobe o nosso simulador, ó, tá aqui, ó, loading from, primeiras impressões, tá tranquilo, sem erro, sem aviso, sem nada. Então a estrutura básica tá começando a ser montada, tá? O main.lua com aquele start dele, encaminhando já para o carregamento. Do carregamento depois a gente vai fazer uma forma de linkar ele com o menu. E daí o menu a gente linka para os demais, certo? Tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Então, dessa forma, o projeto não vai mais apresentar aquele erro que ele estava exibindo para a gente, certo? Tudo deve ser adicionado dentro do grupo, dentro da função do grupo, certo? Fazem parte da cena a qual você está trabalhando, assim como as variáveis do eixo x e y, como a gente fez aqui, certo? A gente já criou tudo bonitinho, tudo direitinho, tudo legalzinho, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Pra gente ver como é que se realmente funciona. Vamos voltar àquelas nossas brincadeiras iniciais que a gente fazia, para vocês entenderem como é que funciona toda essa parte, tá? Eu tô até indo um pouco rápido. Tá rápido? Tá dando para entender? Tem alguma coisa que tá macetando aí e vocês não estão conseguindo entender? Tá batendo na cabeça aqui e não tá entrando? Tá tranquilo? O ritmo? Tranquilo. Beleza. Beleza. Show. Então, como eu falei, todos os nossos
Todos os nossos objetos agora nós vamos criar dentro dessa function, né, desse grupo da function aqui que a gente fez, certo? Então vamos lá, vamos começar a brincar aqui com o nosso código. Eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, vou criar um círculo local, círculo, vou criar uma variável local chamada círculo para exibir o objeto círculo. Display.new circle, tá? Aí lembra daquela história que a gente falava sempre do parent, que era toda vida esquecido, ficava ali de lado, tudo mais. Nesse momento, como a gente viu ontem as questões das camadas, né? Voltando aqui para nossas pescas de ontem, a questão das camadas, lembra que a gente preenchia lá o parent de acordo com o grupo que ele pertencia? Nesse caso aqui, o parent, ele vai ter que fazer referência ao cena carregamento. Então, qualquer objeto que for adicionado ao nosso display aqui, ao nosso simulador e tudo mais aqui, ele obrigatoriamente tem que iniciar com o cena carregamento, porque é a cena que a gente está trabalhando agora, é o grupo que ele vai pertencer. Então, parent, ou seja, o pai dele, né? O grupo pai dele é o cena carregamento. Então vamos lá, cena, aí já puxa aqui para mim, ó, cena carregamento, beleza. X de sempre, meio X. O Y, mesma coisa, meio Y, tá? E o raio, eu vou botar aqui 100zão. Vamos salvar. Voilá, apareceu o nosso querido círculo lá, certo? Aquela mesma coisa de sempre. Se eu quiser agora colorir o círculo, né? Eu puxo a variável círculo, 2 pontos, set fill color, padrão RGB, tá, verde, 0, 1, 0, salvei, colori, beleza. Tô fazendo isso aqui, gente, até por um meio de uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá? Então, a mesma coisa, certo? Repetindo, todos os objetos adicionados dentro da função cena precisam ser inseridos dentro do grupo de visualização da cena, para que façam realmente parte da cena, que é o que eu falei aqui no começo, ó, o cena carregamento, certo? E agora eu vou adicionar um outro objeto, tá? Também como forma de fixação, vou criar um quadrado, display new racket, mesma coisa. Quem é o pai? Cena carregamento. O X é meio X. O Y, eu vou colocar o Y vezes 0,7, que equivale a 70% do eixo Y, tá? Como ele é um quadrado, eu vou botar 200 de largura por 200 de altura. Salvei, tá lá o queridão aparecendo, certo? Então, a gente está vendo, certo, que todo e qualquer objeto que seja colocado, para carregar lá, eu tenho que obrigatoriamente colocar o cena carregamento. O que é que vai acontecer se eu não colocar o cena carregamento aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar ele aqui, ó. Vou dar um Ctrl X aqui nele e vou salvar. Quando eu recarregar aqui, ó, olha, tá me enganando. Eu arranquei. Olha que louco.
Era para dar erro. Porque ele está dentro ele deve estar carregando ainda porque ele está dentro da função, tá? Mas o correto, o indicado que passam é sempre você tem que carregar dentro dessas informações que a gente passa, tem que vir o grupo pertencente à cena. Opa. Ah, você tirou no seu e deu erro, né? Pois é, pode ser que até a versão do meu Corona esteja mais atualizada, alguma coisa do tipo. Então, por padrão, sempre tem que carregar o cena carregamento junto. Ah, eu acho que já sei o que foi. Será que eu salvei? Eu acho que eu não salvei. Pera aí, cena carregamento. Ctrl X, Ctrl S. Não, estranho lá. Salvando e nada. Estranho. Pois é. É como eu falei. Então assim, ó. O Mário, no teu deu erro, né? Pois é. Então, gente, o exemplo da Mari já serve como exemplo para vocês. Não deixem de colocar nunca o grupo que ele pertence. No caso aqui é o grupo de cena, que é o cena carregamento que foi criado logo lá em cima, a variável de exibição. Tá? Então, a gente também aqui para dar continuidade aqui, vamos fazer a mesma coisa. Quadrado, chama, set fill cola. Isso, set fill cola. E aí vou botar aqui um azul 50%. 0,5. Um azulzão mais escurão, tá? Então, aqui a gente já tá quase meio que chegando na hora do intervalo. Eu acho que eu até corri um pouco. Essa é a base que a gente vai trabalhar no nosso jogo do quiz, tá? Eu vou fazer o seguinte. Ainda tem muita coisa pra gente ver e foi muita informação nova que a gente deu aqui agora. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou inverter um pouco o horário do nosso intervalo, tá? Nós vamos sair agora praticamente às 8h50, então 9h10 a gente retorna, tá? Porque eu quero que vocês... Vou deixar essa tela aberta aqui, tá? Para quem quiser dar uma copiada no código, tá? Só para treinar, alguma coisa do tipo, mas também não é obrigatório, tá certo? E voltamos às 9h10, tá? Porque ainda tem muita coisa para fazer hoje. Eu quero dar uma adiantada bem legal nisso aqui, para a gente poder começar a iniciar o projeto. Então, quando a gente voltar do intervalo agora, nós vamos iniciar o nosso projeto, nós vamos criar o nosso quiz do zero. Vamos lá no Solar 2D, vamos criar o projeto do zero, mexer no main config.main, vamos criar nossos arquivos tudinho, tá? E vamos fazer passo a passo, bem legalzinho, tá bom? Então, gente, vamos sair agora, 9h10, voltamos, beleza? Vamos lá beber uma aguinha, banheiro, comer alguma coisa e logo mais voltamos, tá bom? Valeu!